Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1... Encontrá-la à frente de sua janela, com a vista vagando no horizonte, desperta uma certa tristeza pelo fato de lembrar a mulher que era. Bailarina de profissão, teve a oportunidade de dançar em grandes estabelecimentos mundo afora. Era muito requisitada e vivia à frente do seu tempo. Aos 60 anos, a surpresa. A ida ao mercado foi interrompida com um funcionário do mesmo mercado tendo que trazê-la para casa por não lembrar o caminho de volta. Os nomes dos filhos também se tornou difícil e situações cotidianas lhe ausentavam da mente. Estava perdendo a memória, completamente perdendo a memória e suas convicções. Como aquilo poderia ter acontecido com a mulher hiperativa. Agora, após a consulta médica, a fase de adaptação está sendo difícil e deixá-la tranquila é uma espécie de terapia para os que estão à sua volta. É possível um indivíduo perder a memória? Como se apaga lembranças comuns da vida? Perda de memória, como recuperá-la? Com o apoio da nossa rede de emissoras de rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une em cadeia nacional e nos permite chegar a toda a população levando informações sobre saúde e contextos gerais. Direto dos estúdios da Hits Prime de Sinop, no Mato Grosso, presentes nas grandes plataformas digitais atuais para falar do tema A Memória Humana. No jornalismo de Elaine Neves, produção de Karina Florentino, direção-geral de Elcio Pandolfo, apoio técnico e colocução de Dr. Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Compartilhe saúde, compartilhe informações. E o que será dito não tem contraindicação, é a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo, um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileira. Estamos começando o Vida Saudável de hoje. Está começando a nossa Rede da Saúde. Para você que a partir de agora está curtindo nossa Rede da Saúde, está conferindo a informação, dividindo a nossa bancada. Doutor Júlio, tudo bem? Tudo bem, Elaine, um prazer imenso compartilhar com você aqui algo, que é super importante, que na realidade quase que eu me esqueço, viu? Vou te falar a verdade, Elaine, que quase eu me esqueço do que realmente a gente ia falar no dia de hoje. Mas que bom, que a gente conseguiu aí ativar a nossa memória para trazer de volta informações importantes para levar para o nosso público, informações que com certeza vai fazer parte da história deles. Haja memória. Esse é o nosso tema de hoje. A memória humana. Como que ela está? Como está funcionando? É tanta coisa para fazer. Tá lembrando? Tá esquecendo? E aí, doutor? Esse é o nosso tema de hoje. Exatamente, memória, Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é algo que a perca, no caso, dessa memória, quando ela se vai, a gente acaba tendo, um problema muito sério, que aí são informações importantes que a gente adquiriu no nosso contexto de vida, aprendizados, histórias, lembranças, que de repente num passe de mágica, vamos dizer assim, a gente acaba perdendo. E aí esse indivíduo ele fica vulnerável, essa pessoa fica vulnerável, porque as lembranças, Elaine, que essas pessoas acabam tendo, que tinham, acabam não vivenciando mais. E aí imagina, você de repente chegar numa certa idade, ou você chegar num momento da sua vida onde você de repente não lembra nem o nome dos seus filhos, você não consegue voltar para sua casa, como na historinha, Você Exato. Não consegue, vai no mercado, por exemplo, e não consegue voltar para sua casa. Isso é complexo, Somos memória. Nós somos memória, essa é a realidade, somos dependentes do nosso pensamento, da nossa memória. E esse é o nosso tema de hoje, a memória humana. Doutor, para começar, o que é a memória? A gente fala tanto nisso, E o que é, doutor? Exatamente, Elaine. A memória é a forma de como o cérebro adquire e armazena informações, Ela, inclusive, os estudiosos mostram, que ela é uma das funções mais complexas do organismo humano, É até importante pensar que a memória está lá envolvida no cérebro,
E que interessante, eu escutei inclusive uma palavra num texto de criança, não lembro agora quem me falou, mas assim, me trouxe essa recordação agora como memória, que, por exemplo, o cérebro é o único órgão que conseguiu dar nome para ele mesmo, né? Porque o cérebro deu nome para ele mesmo e deu nome para todo mundo, né? E logo o cérebro também, no cérebro nós temos a memória. E que interessante é a gente observar que essa memória é o nosso armazenamento, né, como nós falamos, das lembranças, daquilo que nós aprendemos, né, daquilo que nós vivemos, né, e estamos vivendo. Porque à medida que você vai passando os dias, as experiências, né, a gente vai armazenando isso aí. Eu com certeza, eu acredito que você também, Elaine, e nossos ouvintes que nos acompanham há tanto tempo aqui no Vida Saudável, se eu falar, por exemplo, olha, você lembra daquele Vida Saudável, da hipertensão arterial, você que acompanha, você vai lembrar, né? Você lembra daquele Vida Saudável lá que foi aniversário do Vida Saudável, você vai lembrar também, né? Então, assim, são recordações que a gente resgata desse nosso subconsciente, né? Do nosso lado, do nosso inconsciente, inclusive, né? Que nos traz à tona essa informação. E graças a essa nossa memória que consegue armazenar e organizar tudo isso. A memória realmente faz parte de cada função que temos, então é indispensável, gente. Se você não pensar, por exemplo, a gente fala do nosso cérebro, se você não pensar em agir, você não age. Se você não pensar em falar, você não fala. Olha a importância desse órgão. Doutor, como se forma a memória? É diferente, tá, gente? Peraí, vamos colocar, a memória é um pensamento, né? É isso. Ela é uma sensação, na realidade ela é um componente, né, de todo o sistema nervoso, aí vamos dizer, e a gente fala que é um componente sensitivo, né? Porque nós temos no nosso sistema nervoso componentes sensitivos e motores. Né? Só para nossos ouvintes entenderem o que nós estamos falando é o seguinte, o ato de eu falar é um componente motor. Né? Ou seja, é verbal, eu comando, né? E aí eu transmito para você. Você, por exemplo, Elaine, você me escuta. E esse ato de escutar é um componente sensitivo. Olha que interessante, né? Legal. Você está ouvindo, então você, ou seja, você está recebendo. Receber é sensibilidade, né? É componente sensitivo. Enviar é componente motor. Então a memória, na realidade, ela recebe essas informações, né? Que nós vamos vendo, ouvindo, sentindo, né? Vivendo, vivenciando, né? Porque também tem vivenciar, revivendo, porque aí vem um detalhe importante, olha que legal, né? Essa memória ela vai se organizando, é como se fosse mesmo, eu vou dar um exemplo aí, o HD, né, do computador, né? Sim. À medida que você compra um computador novinho, 0 km, a memória dele está 0 lá. À medida que você vai precisando utilizar ele vai armazenando informações ali, vai guardando. Quando você precisa, como agora, por exemplo, nós estamos, né, no programa, e aí nós vamos buscando no nosso computador, por exemplo, informações, a vinheta do programa, é algo do programa, é algo, por exemplo, eu estou no computador também, às vezes eu preciso ativar alguma coisa com uma informação que eu não lembro, então eu vou no computador e eu busco ali o computador que tem isso armazenado, quase que instantaneamente ele me mostra, né, as informações que eu preciso. A memória é a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo muito simples, Elaine, olha só que interessante. Vou te fazer uma pergunta interessante. Você é casada, certo? Sim. Você é casada. Então, os nossos ouvintes escutam a Elaine, a voz da Elaine, sabe que Elaine, então, é uma senhora, então, a senhora Elaine casada. Elaine, olha a pergunta que eu faço. Você consegue lembrar do dia do seu casamento? Sim. Assim, algumas coisas, algum detalhe? Fala em 10 segundos para nós, assim, algo do seu casamento que te marcou. A entrada, né, das minhas avós com meu filho, uma história que eu escolhi para ler antes de entrar, porque para mim significava muito. O meu pai entrando comigo, que é marcante, não tem como. A hora que meu noivo recebe, a hora que eu via os convidados chegando, que para mim era importante ter os convidados lá, tudo isso faz parte, né? Exato. E eu acredito que aí dentro do seu cérebro está passando um filme, né? Como se fosse uma imagenzinha de televisão, né? Lembrando cada aquele momento, né? Parece que foi agora. E isso, olha só, nós conseguimos fazer isso graças à memória. Olha que interessante, né? A gente consegue na hora, né? No caso, trazer. Puxa, né? Isso. Puxa até a imagem. Você consegue ver a imagem, por isso lembra. Isso. E aí, claro que tem as subclassificações da memória, ela busca. Porque assim, olha só, Elaine, nós temos o nosso cérebro, né? De forma subjetiva. Então, vamos lembrar que isso aqui não é orgânico, não é físico, é subjetivo, né? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, o consciente que nós estamos realizando agora.
né? O subconsciente é aquilo que eu estou armazenado, como por exemplo, eu fiz essa ativação da sua memória, né? De trazer, no caso da lembrança do seu casamento. Você buscou no seu subconsciente. Se a coisa está bem mais profunda, por exemplo, se eu falar para você, Elaine, você lembra talvez da sua infância, né? Um momento lá na quinta série da escola sua, aí você vai começar a buscar. Talvez ela não está tão pronta, porque está lá atrás, é muito tempo já. Pessoal, esse é um detalhe importante, né? Quero dizer que a Elaine é idosa, não é isso? Mas claro que isso tem mais tempo, né? E claro que se você, de repente, que está em casa, você tem, por exemplo, seus 70, 80 anos, eu falo para você como foi a sua infância. Ainda assim, eu tenho certeza que você vai buscar lá no seu inconsciente coisas importantes que marcaram a sua memória, né? A sua infância. E isso, então, é essa organização da memória, que está tudo muito bem organizadinho, e ela faz isso muito bem organizado, e ela puxa isso quase que automaticamente. Gente, que HD, hein, doutor? Realmente, né? É algo fantástico, né? A máquina humana, né, gente? Essa é a verdade. Mas, doutor, eu nem sabia, mas quais são aí as subdivisões da memória? Tem isso ainda, doutor? Exato. Existem vários tipos de memória, né? Inclusive a ciência, subdivide ela de várias formas, mas a gente tem uma subdivisão que eu acho que até falo que didaticamente, de entendimento, é a mais fácil que tem, né? Pra gente poder falar hoje no programa. Nós temos a memória, no caso, imediata e tardia, né? No caso, nós temos, por exemplo, a memória que é imediata. Por exemplo, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Elaine, aqui. Já que nós estamos no programa, eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra do que qual foi a pergunta que eu te fiz há alguns minutos atrás? Se eu lembrava do meu casamento? Isso! Então tá aí, olha só que interessante. Então você... Mas eu tive que pensar bem certinho para ver, porque acho que é memória fresca. Isso, memória imediata. Você acionou na hora. Ou seja, e você que está nos acompanhando, com certeza você talvez lembrou mais rápido que a Elaine. Falou, não, o doutor Júlio perguntou do casamento dela, né? Uhum. Agora, Elaine, olha só, isso então é imediato. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer, Elaine, já que nós estamos fazendo exercício de memória hoje, né? Menino. Você lembra, Elaine, o que você comeu ontem no almoço? Olha aí. Ontem no almoço. A Elaine tá buscando na cabeça dela, o computador tá buscando, né? Carregando, como diz o computador, né? Engraçado, né? Porque primeiro eu fui pro almoço de ontem, né? Uhum, Tava mais fresco na mente, né? Uhum. E aí eu fui pro depois. Lá, agora eu lembrei. O que você comeu aí? Compartilhe conosco. Vamos ver se bife de alcatra, salada com tomate, alface e também palmito. Uhum. E eu fiz um purê de batata. Bacana. Olha aqui, algumas coisinhas. Né? Então essa memória é imediata. Ela é um pouquinho mais atrás, vamos dizer assim, né? Agora, última pergunta bem rapidamente para a gente encerrar esse tema, né? Você lembra de algo da quinta série quando você estudou? Na quinta? Quinta série. Nossa, da quinta... Vai, da sexta série. Eu me lembro de algumas coisas da escola, mas da série, assim... Então tá. Série não. Vamos colocar da escola. Você lembra algo da época da escola? Lembro. Lembra algo assim, uma coisinha que bem rápida assim, você pode compartilhar com a gente? Eu lembro que eu ia muito de batom vermelho pra escola e o pessoal me apelidou de bico vermelho. Isso. Olha, lá na escola. Olha aí. Uma das diretoras da escola era minha madrinha e eu era muito boa em matemática. E às vezes o pessoal falava que era porque ela era minha madrinha. Então. Olha, você vê que são situações que foram marcantes, assim, né? Foram marcantes para você, porque olha só, eu falei, por exemplo, da quinta série, talvez na quinta série não tinha para você, naquele momento, algo que te fosse tão importante e tal. Agora, claro, se você sentar aí, né, depois que a gente sair do programa, por exemplo, sentar lá, talvez você vai se recordar de algo da quinta série. Sim, a gente lembra algumas coisas, mas a série em si é que às vezes fica, tá bagunçado. Eu acho que foi na sexta, não sei se foi na quinta, na sétima, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E essa é a memória tardia. Então, ou seja, a gente fez um esforço maior para buscar, então, essa informação lá da sua escola. Então, a imediata é aquela de momento. Falei agora, acabou de acontecer segundos antes. Né? A imediata, então, foi aquela que aconteceu talvez no dia anterior. E a tardia é aquela que aconteceu lá atrás. E claro que aí nós temos, então, para que algumas pessoas, no caso, que gostam de literatura, não vou entrar em detalhes, só para a gente ver, mas assim, tipo de memória do tipo sensorial, memória de trabalho, memória de curto prazo, longo prazo, né? São especificações que a gente vai utilizar para memória também, mas que, claro, vão ter suas características. Mas, mais ou menos, a gente entendendo imediata e tardia já vai facilitar bastante a gente falar sobre o tema. Olha que bacana, gente, memória é coisa séria, viu? Eu já me dei umas dúvidas aqui que eu vou perguntar pro doutor depois. Ô, doutor,
Quando se preocupar com a falta de memória? Posso acrescentar mais uma coisinha aqui? Sim, sim. O Covid trouxe muito isso. Exatamente, tu falou algo importantíssimo, né? O Covid realmente trouxe um apagão na memória, né? Inclusive que os estudiosos estão observando, né? Pessoas que, por exemplo, passaram por Covid, que dias depois começaram, no caso, a ter esquecimentos. Mas o esquecimento, na realidade, Elaine, não está relacionado com a memória tardia, daquela antiga. Coisa Imediata. Imediata. E até imediata e andar um pouquinho na Assim, imediata, né? Uhum. Eu vou lembrar o número do telefone que eu decorei ontem e tal, e de repente esquece, né? Ou de repente um compromisso que você marcou no dia anterior, né? Esquece. Também. Agora, exatamente, o Covid patologicamente tem mostrado isso. O estudo está caminhando, a gente não consegue definir quem que fez isso. O que aconteceu, né, Exato. doutor? Exato. Mas muitas pessoas relatam isso, né? Que teve uma falta, um esquecimento, né? De coisas rápidas, assim. Eu me coloco como exemplo porque eu tive Covid em outubro e coisas corriqueiras do meu dia. Às vezes eu levanto daqui para ir falar uma coisa na sala do meu parceiro, chego lá e esqueci. Olha aí. E então, isso não era comum acontecer. Então, exato. alguma coisa aconteceu na metade do caminho, né, doutor? Exato. Teve alguma afetação, né? Uma zona de penumbra aí, alguma coisa que aconteceu do tipo. Isso, mas aí a gente pergunta, quando se preocupar com a falta de memória? Porque a gente está falando do momento agora, atual, de alguma coisa que está acontecendo. Mas na nossa vida, no decorrer da nossa vida, isso também acontece. Eu vou até te comentar algo importante, Elaine, nessa sua pergunta, que é o seguinte, olha só, vamos posicionar o seguinte, ó, a mulher tem 43 anos mais ou menos, ela começou com sintomas climatéricos, né? Você lembra, né? Você ativa a sua memória, você lembra que o climatério nada mais é que sintomas que as mulheres, na realidade, vão sentir antes da menopausa, né? E a cabeça da mulher fica agitada, aquela agonia, de repente ela começa a esquecer coisas, né, mais simples, como por exemplo a chave do carro, um documento, né, um telefone que ela tentou decorar e acabou esquecendo. E aí ela acha que está com Alzheimer. Né? Eu vou até dizer o nome da doença, né? Com demência. Né? E aí procura, a mulher com 43 anos está procurando um geriatra. Um abraço especial aos colegas geriatras aí, né? Que às vezes tem essas experiências no seu consultório. Na realidade não, Helene, ela talvez por alterações metabólicas, essa mulher teve aí uma perda ou uma leve falta de memória naquele momento, mas que não vamos pensar que seria patológico, doença. Agora, vamos pensar o seguinte, da nossa historinha, a senhora tem 60 anos de idade, né? Já é uma senhora senil, né? Acima de 60 anos já é uma idosa, e que começou com perda de memória que ela foi para o mercado e não consegue voltar. Isso é complexo. Não lembra mais o nome dos filhos, né? Não lembra de algo importante. Então, temos que lembrar algo assim, olha só. Pensar o seguinte, aquilo que eu não uso no meu corpo, deixar claro isso, aquilo que eu não uso no meu corpo atrofia. Portanto, por exemplo, se a pessoa teve uma fratura lá, uma lesão e lesionou a coluna, não está mexendo as pernas, essa perna vai atrofiar, vai afinar, por exemplo, a gente fala que cai em desuso. Memória, cérebro, Elaine, que se não utiliza, vamos dar exemplo, pessoa que é um trabalhador braçal, né? Um abraço especial, você que trabalha de repente, né, com obra e de repente com um corpo, né? Mas você às vezes não utiliza muita mente, né? Essa memória, esse cérebro vai atrofiar. E aí pode, se você tiver uma predisposição a uma doença, no caso com problema de memória, como por exemplo a demência ou o próprio Alzheimer, você pode desencadear ela, entendeu? Claro, se você tiver fator de risco, isso não é verdade absoluta. Agora, claro que as pessoas que têm a memória mais ativa, vou dar um exemplo para ti, professores, né, professor universitário, advogados, engenheiros, médicos, ou seja, que estão o tempo inteiro ativando a memória, pensa para lá, pensa para cá, esse profissional, ele talvez a afetação da memória dele vai ser menor, né? Ele não vai ter tanta dificuldade, porque está o tempo inteiro trabalhando com essa memória, entendeu? Ele está treinando essa memória, está engordando esse músculo, entre aspas, que não é um músculo, claro, mas fazendo com que essa memória não se perca no meio do caminho, tá? Então, esse é um detalhe importante. Eu me preocupo quando? Nas melhores idades da vida, a partir de 60 anos, e quando eu começo a ter esquecimentos importantes. Olha aí, então, a dica para você. Continuando aqui, doutor, quais os tratamentos usados para manter a memória? Preciso desse. Olha isso, Elaine, é interessante isso, né? Por exemplo, naquela que a gente falou, os lapsos de memória, que a pessoa de repente perdeu a memória, tem que fazer o seguinte, vamos colocar assim, vamos fazer de forma um pouquinho meio técnica, mas assim, fisioterapia da memória. O que é a fisioterapia da memória? Exercitar a memória, né? Então, por exemplo, você que tem a melhor idade, que de repente está pensando em perder a memória, mulheres, olha, existem coisas que exigem bastante raciocínio. Tricô, crochê, né? A gente sabe que pintura de pano, de prato, por exemplo. Eu falo de senhoras que são donas de casa, né?
Você Sim. que de repente gosta de ler um jornal, ler livros, né? Ou seja, forçar a sua mente, né? Os homens gostam muito de jogos, né? E não é que você vai ficar, de repente, gastando dinheiro com o jogo, mas assim, aquele joguinho de dominó, né? Você que tem a melhor idade, o baralho, a bocha, né? A sinuca, ou seja, algo que está utilizando a sua memória. Então, isso são tratamentos, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar para evitar, para manter essa memória, né? E claro, que quando a pessoa cai num caso da demência, como a gente falou, que altera a memória, com a doença de Alzheimer, existem medicamentos que vão dar uma segurada, vão frear a evolução dessa perda gradativa de memória. Olha Se só. o paciente, por exemplo, Elane, não tomar esses remédios, o que pode acontecer? Ele vai, talvez, acelerar esse processo de perda de memória, até que ele chega no momento que ele realmente não se recorda mais nada. Ele vai parar ali na sua casa, olhando para o teto e não saber nem onde está, né? Então, existem medicamentos para isso. Mas o que eles fazem? Eles só freiam, eles não curam. Ainda não existe, né? Tem estudos mostrando aí, mas não existe tratamento, por exemplo, para o Alzheimer e para a demência propriamente dita, assim, eficaz a ponto de curar, né? Olha só. Olha, gente, e Alzheimer eu acho que é uma das coisas que mais atinge, né, doutor? Exatamente. No mês de fevereiro, inclusive, né, quando nós passamos pelo mês de fevereiro, a gente fala sobre Alzheimer, porque é um mês de reflexão sobre ele, sabe? Olha aí. Então daqui a pouco a gente vai ter algumas informações também. Doutor, é possível prevenir a perda da memória? Tem como Sim. eu me cuidar para não chegar a esse ponto? Exato, nós falamos dos tratamentos, né? Os tratamentos que, no caso, que são práticos, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar, né? Então a gente precisa entender o seguinte, né? Quanto mais a gente treinar a memória, melhor, né? Atenção eu falei você que de repente trabalha com físico, né? Você que utiliza, no caso, os braços e as pernas para trabalhar, seja você que no caso é trabalhador braçal, seja que você de repente é uma mulher que é dona de casa, que você trabalha com serviços gerais, né? E enfim, esse pessoal que usa mais o corpo do que a cabeça. Você precisa exercitar a sua memória. Então, chegando em casa, pega um jornal, pega um livro para ler, né? Verifica, participe faça jogos, né? Brinque com jogos, brinque com dominó, brinque com baralho, né? Para você de repente ter a sua memória sempre ativa. Uma vez que você lembrar disso, né? Que memória parada ela atrofia, então você vai ter problemas com isso. Então, cuide muito bem da sua memória, para que no futuro, quando você tenha 60 anos para cima, você de repente tiver algum fator de risco, como perda de memória, você possa ser um candidato, né, a perder a memória rapidamente. Isso é triste, né, Elaine? Verdade. Esquecer as coisas, imagina, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, olha só que interessante, né? Paciente que não lembra do que comeu ontem. Às vezes ele pede, por exemplo, ele comeu agora, acabou de almoçar, e aí ele fala para os filhos, né, que não comeu, não lembra até da comida que acabou de comer. Entendeu? Mas fala para os outros, não comi nada, não me deram nada para comer. Exato. Já presenciei. Eu lembro de uma história de uma paciente, já hoje falecida, mas que me fez, marcou muito a minha história profissional, Elane, que era o seguinte: ela não gostava, ela tinha televisão na casa dela, ela não gostava da televisão. Aquela televisão na casa dela não era interessante, porque era televisão colorida. Lembrar que essas pessoas de Alzheimer, demência, essas coisas, eles vão ter muito bem as memórias tardias ainda. Eles têm uma recordação anterior lá da infância, antiga, eles vão recordar. E ela lembrava da televisão preto e branco. Ela não lembrava mais da televisão colorida. Então, para ela, a televisão colorida incomodava. Ela não assistia. Então, olha que interessante, né? Que interessante. A minha bisavó, quando se foi, ela já não lembrava mais, né? Falava que a gente ia visitar ela falava dos filhos, né? Que não ia mais ver ela, e eram os filhos que estavam lá, né, no caso. Exatamente. Muitas coisas acontecem. Tá aí, nosso tema de hoje muito importante, falando de memórias, e a memória humana realmente ainda é um mistério para muitas pessoas, né, exatamente. O nosso subconsciente, bem falado, e a importância de ter ela na nossa vida também. Essas perguntinhas bacanas que pode ter despertado em você também aí. Esperamos que tenha despertado em você para se cuidar, né, doutor? Para cuidar da sua memória. E agora a gente vai para a nossa receita pronta? Vamos lá. Já preparado, doutor? Preparado aqui. Então vamos lá. Receita pronta. E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase: é possível que em um tempo muito próximo você não se lembre de algo tão precioso, sua própria vida. Está esperando o quê para aproveitá-la antes que o esquecimento apague o mais importante adquirido?
Assina Júlio Cazé para o Receita Pronta de hoje. Aí o nosso Receita Pronta para você. Obrigado a quem nos acompanhou na nossa Rede da Saúde. É um prazer sempre estar com vocês aqui na nossa programação. Espero realmente que o nosso tema de hoje desperte aí no seu subconsciente a busca por cuidar ainda mais da sua saúde, da sua memória, né, doutora? Exatamente. E não se esqueça, toda semana, né, nós temos um encontro marcado aqui no Vida Saudável. Que trocadilho, hein, doutora? Ative sua memória para isso. Ative sua memória, tá? Sempre estamos por aqui para ajudar você. Gostamos sempre de convidar você também a conhecer nossas redes sociais, né, doutor Júlio Cazé? Exatamente, no Instagram, então, DR Júlio Cazé. No meu, locutor Elaine Neves. E se você tem um tema que gostaria de colocar na nossa programação, manda pra gente lá no nosso direct, estamos à disposição, né, doutor? Exatamente, esse foi um deles, né? E esse foi um deles. Obrigado pela participação com a gente. Programa Vida Saudável.